Vamos iniciando agora o estudo do livro Libertação. Nessa semana aqui, hoje nós vamos estudar 2 capítulos, capítulo 5 e capítulo 6. E para isso nós vamos fazer o seguinte, fazer 2 vídeos, um referente ao capítulo 5, que é esse aqui, que nós estamos conversando. Depois desse vídeo vocês vão ter um tempo para colocar a opinião de vocês, os comentários. Depois eu vou postar um segundo vídeo com o capítulo 6. Depois deixar um tempo para vocês também fazerem alguns comentários, algumas opiniões. E depois então nós encerramos e entregamos vocês para fazer o MR. Então vamos iniciar o estudo do capítulo 5, que tem como título Operações Seletivas. Como eu sei que vocês estudaram bastante esses 2 capítulos, então principalmente nesse capítulo 5, eu não vou ficar comentando a respeito dos comentários dos personagens. Eu vou extrair de tudo isso ensinamento espiritual e vou pautando para vocês os ensinamentos que esse capítulo vem nos trazendo. O capítulo 5, Operações Seletivas, inicia com André e sua equipe com horas de meditação e prece. Depois eles são levados a um setor que iria ser feito então essa seleção. André Luiz observa que guardas especializados, segundo o texto, em irradiações iam separando de acordo com a cor dessas irradiações para levar esses espíritos para o julgamento. Aí nós temos então o primeiro ensinamento espiritual, que é as nossas projeções luminosas, a nossa irradiação luminosa em cores. Jesus já vai nos falar sobre isso, quando fala que somos luzes para brilhar a nossa luz, né? Como ele falou, brilhem as vossas luzes. Então, esse entendimento espiritual fica cada vez mais fundamentado. Depois André Luiz vai questionar como é que aqueles espíritos estavam ali. Por acaso eles foram capturados à força depois do desencarne e levados ali, naquele setor? Então ele vai ser instruído de que não, de que aqueles espíritos, como todos nós, desencarnamos, mas por causa do padrão vibratório deles, eles não conseguiram enxergar os benfeitores socorristas, que são aqueles espíritos que nos acolhem com carinho, com amor, com afeto, e nos encaminham, como foi feito com André Luiz após um tempo, não é, do seu desencarne. Mas aqueles espíritos não conseguiam ver os socorristas. Então eles seguiram espíritos que tinham a mesma vibração e chegaram assim naquele local. Logo na metade do capítulo, então, nós vamos ver os juízes ali, naquele setor onde havia a promulgação das supostas penas, um juiz comentar o objetivo da casa e o objetivo dos juízes. Então eles falam, o juiz fala, que aquela casa não era uma casa para dar recompensas aos espíritos, que ali eles estavam para selecionar os delinquentes, para levá-los, encaminhá-los a penas reparatórias, em lugar e tempo adequado.
E vai falar também que aquela casa não era uma casa de misericórdia. O tratamento dos juízes com eles eram tratamentos duros, inclusive jogando na cara deles que eles estavam ali por causa dos seus atos, dos seus comportamentos, e que eles eram os carrascos deles mesmos. E aí nós observamos, né, quando vemos no Evangelho aquela frase, a cada um segundo as suas obras, isso em escalas maiores ou menores, todos nós colhemos as nossas obras. Logo, passando um pouco no texto, nós vamos observar um juiz dialogando com uma senhora que comete vários crimes dentro da sua casa. E o juiz, nessa posição de condenação por um processo de hipnose, começa a falar loba, loba, loba. Aí nós vamos observar um fenômeno de ficantropia, ou seja, aquela senhora, o André Luiz começou a observar que a face dela ia se modificando, tornando como uma loba, e pergunta se ela ficaria assim por muito tempo, passando aquele vexame, né, da sua feição. Então o instrutor vai falar para André Luiz que era só uma questão de sintonia, que a partir do momento que aquela senhora deixasse de sintonizar com o juiz e elevasse os seus pensamentos e sintonizasse com espíritos mais evoluídos, ela ia então voltar ao seu estado perispírito, ia voltar ao seu estado normal, comum. Depois nós vamos ver mais para o final do capítulo um detalhe interessante, que aqueles espíritos, um se colocou como um homem de letras, ou seja, um homem de estudo, o outro se colocou como um trabalhador que foi aposentado precocemente. Depois nós vamos ver uma mulher que fala que era dona de casa, e essas experiências são muito próximas a nós, na nossa experiência do dia a dia. E todos eles mantêm-se numa posição de injustiçados, que eles não deveriam estar ali, do lado daqueles outros espíritos, porque eles eram diferentes. Então, sem se aprofundar muito nessa questão, o grande ensinamento que isso nos traz é a questão do juízo que nós fazemos de nós mesmos. Como é importante nós observarmos e sermos sinceros conosco mesmos. Às vezes nós estamos numa posição como esses, né, estavam, profissional, numa posição social, numa posição no lar, na família, e não nos aprofundamos o suficiente para ver se naquela posição nós estamos fazendo o máximo possível e aproveitando aquilo para a nossa evolução espiritual, sem cairmos na inércia espiritual. Se acomodar naquela situação que nós estamos e não procurar aproveitar aquilo para o nosso engrandecimento espiritual. Então é muito interessante esses exemplos, e esses aí no final chegam às vezes até próximos, não é, da nossa experiência pessoal. E ele vai terminar o capítulo então com um questionamento muito importante que ele faz sobre a expressão governo do mundo, que os juízes se colocam assim, como juízes do governo do mundo. E aí André Luiz vai ser orientado pelo seu instrutor, que como aquela região ainda era muito próximo da materialidade, eles tinham a impressão
e que eles estavam ainda no mundo físico, de tanto que a materialidade ainda era pesada, e se colocavam então como os juízes, como se fosse num plano terreno. E aí o instrutor vai falar para André Luiz para nós olharmos a história da humanidade e percebermos então que muitos crimes, muitos assassinatos, muitas penas, muitas torturas, muitos açoites, não é? Que nem aconteceu com Jesus, muitas forcas, muitas fogueiras, foram promulgadas para homens encarnados que se posicionavam como juízes de Deus. Então, para nós observarmos essa experiência, né, de André Luiz e vermos o que é esse processo de estarmos em condições espirituais mais materializadas, que sofre o mesmo processo idêntico ao plano terreno. Obviamente, quando nós escalamos aí posições mais elevadas, aí então entra mais incisivamente a misericórdia, o amor, a tolerância, a compreensão com aqueles que estão cometendo os seus erros. Então vamos terminando aí agora o comentário desse capítulo, e vocês agora podem postar à vontade aí os comentários de vocês. Só lembro para que não interfiram no comentário do colega, vamos deixar que cada um coloque para fora o que acha, o que pensa, inclusive muitos até colocando a sua experiência pessoal, e nós temos que respeitar muito isso. Então fiquem à vontade e comecem aí a fazer os seus comentários.